Você está satisfeito com a sua altura? Quer crescer mais? Será que vale a pena? Esse influenciador alemão aqui fez uma cirurgia para crescer 20 centímetros. Será que vale a pena? Vamos lá! Eu sou o Dr. Bruno Massa, sou médico ortopedista formado e pós-graduado pela USP. E esse aqui é o Tenho Porquê, um canal que tem justamente o propósito de trazer essas respostas para vocês de maneira sempre muito clara e baseado no que a gente tem melhor aí na ciência. Então, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo e acompanha que vai ser bem interessante. Nos últimos meses, esse influenciador alemão fez uma cirurgia para crescer 24 centímetros. Ele estava insatisfeito com a altura dele, tinha 1,71 m. Isso gerou muita polêmica, curiosidade e uma discussão. Até onde a medicina pode ir? Ou melhor, até onde vale a pena ir? Principalmente quando a gente fala de alguma coisa relacionada à estética e não à função. Existe sim uma técnica de alongamento ósseo cirúrgica. Como que ela é feita? Ela é baseada no quê? Você faz um corte no osso e como esse osso tem capacidade de se regenerar, viu-se que se você afasta um pouquinho os dois ossos, ele consegue criar, ele completa esse espaço. Essas técnicas de alongamento, elas vão aumentando esse espaço de maneira muito gradual. Assim o osso vai cicatrizando cada vez um pouquinho e ganhando um espaço. Ele cria um osso novo regenerado, que é o nome técnico que a gente dá. Esse afastamento é feito por dispositivos que alongam o osso. Existem variações e o mais comum são dispositivos externos, fixadores externos mesmo. O próprio paciente vai alongando de maneira gradual e existem algumas versões de hastes, ou seja, aparelhos ficam dentro do osso que vão alongando, aí tem várias maneiras para isso acontecer. Quais as indicações para esse procedimento? São problemas que geram alteração funcional por causa do comprimento do membro. Exemplos: alterações genéticas, alterações por sequela ou consequência de uma fratura, de uma infecção, diferenças muito significativas entre o comprimento dos membros. Todas essas têm uma indicação muito bem aceita na literatura para um procedimento de alongamento ósseo. E as indicações como do caso do influencer alemão ou indicações estéticas. Aqui é importante lembrar sempre que quando a gente pensa numa cirurgia, a gente tem que pensar no balanço entre os riscos e os benefícios. Toda cirurgia tem risco, por menor que seja, ela tem risco. Então, a gente tem que pesar de um lado tudo que tem de risco e de outro lado tudo que tem de benefício. Quando a gente pensa numa cirurgia como alongamento ósseo para questões estéticas, a gente tem que entender que as cirurgias de alongamento têm muitos riscos. Então, será que vale a pena correr? Vamos entender esses riscos agora. O primeiro risco é que esse alongamento a gente faz no osso, mas outras estruturas também estão sendo alongadas ao mesmo tempo. Os músculos, os tendões, os ligamentos, os nervos e os vasos. Esses dois últimos toleram muito pouco alongamento. Você não alonga um nervo de maneira isenta de sintoma ou isenta de problema. Então, o limite de alongamento tem que respeitar principalmente o limite dessas outras estruturas em serem alongadas. Daí já vem uma grande complicação, dor ou perda de função, também pode acontecer. A lesão desses nervos e desses vasos podem acontecer e isso gera consequências gravíssimas. Outro problema, em geral a gente utiliza meios externos, mas toda cirurgia tem esse risco, infecção. Quando a gente tem um aparelho externo, um fixador externo, esse risco aumenta. Você tem uma estrutura que cruza a sua pele, isso vai estar no mínimo colonizado por bactérias, ou seja, aumenta muito o risco de infecção óssea, osteomielite. Problemão. Outro risco desse osso que está sendo alongado não consolidar, não gerar um regenerado, ou seja, criar também um outro problema. Esse osso não consolidado a gente chama de pseudoartrose, é um problemão. Você vai precisar de fisioterapia para recuperar toda a sua função. Tem risco sim, você venha a ter dor por causa desses alongamentos. Esse padrão de cirurgia não é simples, ela é bem complexa. Ela envolve vários riscos e precisa de um acompanhamento não só médico muito constante, mas do próprio paciente. Precisa de um preparo psicológico para isso. E aqui uma outra questão bem importante que vale a pena a reflexão, a resposta não é tão simples. O quanto a altura desse sujeito atrapalhava de verdade a vida dele. O quanto isso não é uma autoimagem alterada. O quanto isso não faz com que ele se enxergue de uma maneira diferente. E aí o problema não está realmente na altura, está em como ele se enxerga. Várias outras alterações ou doenças envolvem o mesmo problema, você se enxergar de uma maneira não real. Diferente de um paciente com nanismo, por exemplo, que realmente a altura
influi na vida dele? O quanto será que esse influenciador realmente precisava dessa cirurgia? Será que a autoimagem dele vai mudar? Ou será que ele vai achar outro problema para trazer para si? Cabe a reflexão. Na medicina, quando a gente aborda alguém, você tem que pesar essas duas coisas. O quanto a sua interferência realmente vai trazer benefício para aquele paciente. A gente tem que saber os nossos limites. Super importante e algo super válido. Não envolve só ética, claro que sim. Uma medicação que você prescreve, uma cirurgia que você faz, tem influência. Vale a pena fazer? Tem que ser pensado. O alongamento ósseo é uma das cirurgias que influi muito na vida dessas pessoas que realmente precisam e que vão ter uma função muito melhor após a cirurgia. A qualidade de vida delas, sem dúvida, vai melhorar. E aqui a gente levanta uma questão que talvez seja o mais importante desse vídeo. O quanto a abordagem por questões estéticas influi realmente na nossa vida. O quanto isso realmente vai mudar a nossa qualidade de vida, quanto vai melhorar a nossa longevidade. Será que vale a pena? Aí, ó, pra gente pensar. Não tem uma resposta rápida, não, mas é pra gente pensar. Se esse tema te fez pensar, então já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos que precisam abrir os olhos para algumas questões. Porque aqui sim, até a sua altura influencia na sua vida e sim, tudo tem um porquê. Te vejo no próximo vídeo.